bom poder estar na sua companhia novamente, final de semana já chegando próximo e nessa quinta-feira. Esta manhã foi preparada pelo Senhor para que você entenda que você é chamado para viver uma vida abundante, uma vida nos propósitos de Deus, junto da sua família. Eu tenho comigo mais uma vez pastor Juscelio. Bom dia, meu querido pastor. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que te acompanham todas as manhãs. É um prazer de novo estar aqui participando e contribuindo de alguma forma. Amém. A gente está aí, né, numa caminhada intensa essa semana, falando sobre o tema a sexualidade da família, né, pastor? Até recapitulando, a gente já falou sobre reconhecendo os muros caídos, né, entendendo os valores que foram perdidos. Aí a gente falou na quarta-feira sobre restaurando as premissas da nossa identidade pessoal, né? Onde a gente falou sobre a questão do físico e a questão da identidade. E a gente seguindo desse assunto, pastor, então hoje, dentro do texto bíblico de Isaías 58:12, eu tenho certeza que você já tem anotado aí, nós vamos falar então sobre modernização e desenvolvimento, que o pastor até já deu uma pincelada ontem, né, pastor? Então, torna isso um pouco mais evidente, um pouco mais claro para nós. Hoje é um conflito sobre o entendimento de algumas verdades, né? Alguns sofismas, algumas embalagens prontas que vêm, que as pessoas abraçam, e uma dessas é chamar a modernidade de desenvolvimento. Achar que o ser humano se desenvolveu, quando na verdade se modernizou. E porque o desenvolvimento, ele acresce os valores, os princípios, ele torna a vida melhor. Antigamente as coisas eram mais difíceis, as pessoas eram mais fáceis. Hoje as coisas são mais fáceis e as pessoas são mais difíceis. Isso diz o quê? Que houve modernização, mas não houve desenvolvimento. Por isso que você vê menos família estruturada, mais violência, a situação de corrupção é maior, enfim. Só que a comunidade hoje é outra, né? Assim, a modernização, hoje no estalar de dedos se consegue muitas coisas. Nós estamos aqui nesse momento e sendo assistidos pelo mundo inteiro. Isso é modernização. Você acessa a internet, você consegue conversar com uma pessoa no Japão, qualquer lugar do mundo, isso é modernização. Mas conversar com uma pessoa que está ao seu lado se tornou mais difícil. Isso não é desenvolvimento. Então, há diferença entre modernização e desenvolvimento. E dentro desse tema, da questão da sexualidade da família, no desafio desses dias, né, a gente tem que entender isso de uma maneira bem clara, né, para poder avançar, né, pastor? Por exemplo, na modernização, se incentiva a descoberta. Nós vivemos hoje debaixo de um mundo erotizado. Com certeza. Você assiste os programas de televisão, desde o programa infantil, os programas... Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu lembro que eu saía correndo da escola às 5 horas da tarde, eu vinha para casa assistir o Sítio Pica-Pau Amarelo, eu tinha 13 anos. Uma menina de 13 anos hoje, ela sai correndo para assistir Malhação. Se você colocar esses dois programas um no lado do outro, você vai ver que modernizou muita coisa, mas não desenvolveu. Nós estamos aí hoje com a indústria da gravidez precoce. Eu estava assistindo essa semana no jornal que agora o governo vai dar a vacina para o HPV para meninas de 10 e 11 anos. E imagina, meninas de 10 e 11 anos tomando vacina por causa do HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. E nós chamamos isso de alguma forma de desenvolvimento. O ser humano hoje entende que se desenvolveu sexualmente. Só que tudo que é desenvolvimento está ligado à saúde. É como uma cidade. Há uma diferença entre uma cidade que cresce e uma cidade que desenvolve. São Paulo cresceu, mas não desenvolveu. Você não consegue andar mais de carro naquela cidade. Exatamente. Então, sexualmente, se cresceu o conhecimento da vida sexual e se modernizou isso, mas não se desenvolveu. A modernização da sexualidade tornou escravo as pessoas de si mesmo, de corpo. E volta naquele conceito que a gente comentou já desde terça-feira, que é uma liberdade, mas com fundo de escravidão. Uma liberdade escrava mesmo. É a liberdade de ser escravo. Exatamente. Onde as pessoas estão fazendo do seu próprio corpo um objeto de visitação de muitos outros corpos.
E isso no campo físico parece ser uma coisa simples, mas não é. Porque nós somos espírito, alma e corpo. Tricotomia. E a vida sexual, ela envolve um pacto de sangue, uma aliança de sangue. Por isso que na Bíblia fala que deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher, tornar-se uma só carne. E uma das leis de tornar uma só carne é a lei do sangue. Então, é um pacto de sangue, tanto que se acontecer de um homem e uma mulher ter uma relação sexual só e nascer uma criança, você vai cortar a criança, vai pegar o sangue e você vai identificar o DNA do pai e da mãe. Exatamente. Porque isso é um pacto de sangue. E todo pacto de sangue abre um portal espiritual e a pessoa recebe influências de espíritos. E até o pastor falando isso, que as pessoas às vezes tornam natural aquilo que é espiritual. Mas é tão espiritual essa questão dos pactos de sangue e que trazem toda uma carga sobre as nossas vidas que fisicamente é o que a pastora acabou de falar. Você tem a identidade do pai e a identidade da mãe dentro do sangue do filho. A identidade física, né? Isso. A identidade sanguínea dentro do sangue do filho. Mônica, todo sangue de aliança, ele abre um portal espiritual que atinge a alma da pessoa. Então a modernização, ela separou o prazer do propósito do sexo. É isso que é importante abordar, né? A questão que o sexo, ele não é simplesmente... Ele tem um propósito. Ele tem um propósito e uma proposta, e dentro desse propósito, uma coisa que você tenha um desfrute do prazer. A modernização separou o prazer de todo o composto chamado sexualidade e vida sexual. E aí começou uma demanda de ônus subsequentes. Nós ainda não temos os ônus maiores disso, porque nós vivemos as recentes, é uma coisa do dia de ontem e de hoje, essa depravação moral, esse descuido exacerbado da questão sexual. Mas os filhos dos filhos de hoje, se é que vai dar tempo de chegar nisso, nós vamos ter consequências terríveis. Já estamos tendo, e uma delas foi muito forte para mim. Eu ligar a televisão, em 5 minutos ver a vacina de doença sexualmente transmissível para meninas de 10 e 11 anos. Significa dizer que o governo já detectou que se ele chegar nos 12 anos, ele já chegou atrasado. Imagina, na crescente disso, daqui a 10 anos vai se vacinando o quê? Bebê? Exatamente. Então, assim, modernização é uma coisa, em desenvolvimento é outra, e isso precisa estar separado. E quando a gente estava conversando, eu confesso assim, que quando a gente senta com os pastores, né, e a gente começa a debater, e eu fiquei depois reverberando na minha mente a respeito desses conceitos. E Deus, ele tem uma sexualidade santa, né, para as nossas vidas, e ele quer desenvolver isso. Em contrapartida, Satanás e seus demônios, que vive para deturpar, imita, cria uma cara de modernidade, mas que veta esse desenvolvimento, esse conhecimento de uma sexualidade saudável. Não vou dizer nem o conhecimento, porque conhecer as pessoas conhecem, mas elas cegam os olhos para isso e automaticamente vão colher as consequências profundas dessa escolha errada, né? Fora dos princípios. Conhecimento até conhece, porque todo o humanismo tem a sua fonte, Mônica, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não tem a revelação da verdade. Há uma diferença entre ter conhecimento de informações e a revelação da verdade. Então, e hoje o que aconteceu, como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Satanás ele só tem um objetivo, que é desfigurar a imagem e semelhança de Deus. Para desfigurar a imagem e semelhança de Deus, precisa desfigurar a identidade. E quando consegue avançar mais nisso, vai tocar e desfigurar as premissas da nossa identidade, que é a nossa identidade ontem, sexual, né? Que nós conversamos ontem. E a partir daí, então, se perde totalmente a imagem de Deus, aquilo que Deus criou. Há um plano pronto. Nós somos um ser tricotômico que em Cristo Jesus nós recuperamos a imagem de Deus no espírito, na alma e no corpo. E a gente vai pegar esse ponto aí e você não sai daí. Você fica com a frase do dia, só um minutinho, e a gente já vai continuar e pode ter certeza que até o final dessa semana muitas coisas Deus ainda vai revelar para o seu coração, porque Deus te ama, meu querido. É só um minutinho, fica com a frase do dia, a gente já volta.